Depois do Natal, abri meu cofre. O dinheiro de emergência tinha sumido. Meu pai disse com naturalidade: demos para sua irmã. Ela vai começar uma família. Minhas mãos ficaram geladas. Naquela mesma noite, liguei para meu advogado. Pela manhã, alguns e-mails foram enviados. Certas contas, revisadas. À tarde, minha irmã me ligou, em pânico: o que você fez? Respondi apenas: talvez seja bom você checar sua caixa de entrada. Esse Natal era para ser tranquilo. Foi a primeira vez que fui um anfitrião não por vaidade, mas porque achei que, se eu trouxesse calor humano, talvez eles se lembrassem de como se faz isso. Eu cozinhei, limpei, comprei presentes para sobrinhos que mal lembravam meu nome. Meu pai ficou à cabeceira da mesa, imóvel como uma estátua. Minha irmã desfilava pela casa tirando fotos para postar. Minha mãe sussurrava atrás dos guardanapos, ocupada demais para perguntar como eu estava. Ninguém agradeceu. Nem pela comida, nem pela casa, nem por deixá-los ficar mais 2 noites quando o encanamento quebrou. Eu sorri. Deixei passar. Pensei: se eu não fizer disso sobre mim, talvez eles me vejam mesmo assim. Mas não viram. Fui abrir o cofre só quando todos já tinham ido embora, quando as últimas agulhas do pinheiro foram aspiradas e as taças empilhadas na lava-louças. Não por desconfiança, por hábito. Era só algo que eu fazia. A combinação girou, a porta abriu, e o cofre estava vazio. 14 mil dólares. Não era aposentadoria nem investimento. Era segurança. Dinheiro para caso o mundo se esquecesse de mim. E ele esqueceu. Não gritei. Não chorei. Fiquei parado, olhando o espaço vazio como se ele fosse me pedir desculpas. Foi quando meu pai apareceu, enxugando as mãos num pano de prato, como se morasse ali. Demos para sua irmã, repetiu, sem culpa. Ela vai começar uma família. Minhas mãos ficaram frias. Não. Nós pegamos emprestado. Ela precisava. Nem sequer me avisaram. Abriram meu cofre, pegaram todo o dinheiro, entregaram a ela e acharam que eu não precisava saber. Fiquei em silêncio. Caminhei até o corredor, me sentei perto do cabideiro, peguei o telefone. Uma chamada. Meu advogado atendeu no segundo toque. Boa noite. Algo errado. Contei. Ele fez uma pausa: vou começar a papelada agora. Assenti, mesmo que ele não pudesse ver. Na hora seguinte, tudo foi um borrão: e-mails, revisões de conta, medidas discretas. Nada dramático. Ainda. À tarde, minha irmã ligou. A voz, aguda, quase chorando: o que você fez? Falei calmo: veja sua caixa de entrada. E desliguei. Ela mandou mensagens. Muitas. Você está exagerando. Como se fundos de emergência surgissem do nada. Como se cofres se abrissem sozinhos. Fiquei sentado, quieto. O café esfriando. O laptop iluminado. Os e-mails aumentando. Eu não respondia. Estava lembrando não só desse roubo, mas de todos os outros. O cofre não foi uma traição. Foi a confirmação. Um padrão antigo, profundo. E, uma vez que você enxerga, não tem como desver. Uma semana antes do casamento dela, meu cartão foi cobrado, 9.800 dólares. Eu não tenho cônjuge. Nem filhos. Você também podia ser útil. As madrinhas riram. Ela deu um sorriso sarcástico. Sorri de volta e respondi: então tomara que logo me ache inútil. Eles pegavam meu dinheiro como se fosse ar. Mas quando eu cancelei tudo, virei o vingativo. Já tinha pago a hipoteca uma vez, só uma prestação intermediária, disseram. Uma semana depois, estavam comprando móveis de jardim. Paguei o financiamento do carro dela em 2021. No mesmo dia, ela postou uma selfie com a legenda: nada melhor do que independência financeira. Nem sequer me marcou. Sempre que eu ajudava, eles apagavam os rastros. E toda vez que eu ficava em silêncio, faziam parecer que tinham construído tudo sozinhos.
Lembrei da voz da minha mãe quando me ofereci para ser fiador no refinanciamento: você é o único em quem podemos confiar. Parecia um elogio, mas era uma sentença. O roubo do cofre foi só a nota de rodapé. Eu nunca fui o filho, fui o pilar. Esperavam que eu sustentasse, não que fosse notado. Cada lembrança agora vinha com uma nova clareza. Na véspera de Natal, cederam meu lugar na mesa para um vizinho: você fica bem na cozinha. Um jantar de aniversário para quem realmente importa. Reforma do quintal, $12.400, pagos com uma mensagem de texto: não seja dramático. Os convites de casamento da minha irmã? Meu nome era o endereço de retorno. O casamento. Na minha linha de crédito. A mensagem de voz do meu pai: talvez seja melhor você não vir mais. Nenhum desses momentos era isolado. Eram pontos de dados. Eu mantinha o sistema funcionando. Eles só colhiam os dividendos. E o mais assustador, nem disfarçavam mais. Estavam tão confortáveis em me usar que pararam de fingir que eu fazia parte daquilo. Ainda assim, uma parte de mim torcia para que eles parassem antes que fosse tarde. Não esperava desculpas. Só queria hesitação. Um olhar. Um gesto. Qualquer sinal de que sabiam que haviam passado dos limites. Mas ninguém piscou. Nem ela. Nem ele. Nem ninguém. Então tomei minha decisão. Chega de memórias. Chega de padrões. Chega de sabotagem elegante. Estava cansado de ser útil. Não ia discutir. Ia me afastar e deixar que eles lidassem com o vazio que nunca perceberam existir. Naquela noite, após o telefonema da minha irmã, não argumentei. Não expliquei. Não tentei reaver o que tiraram. Eu me recuperei. Os e-mails que enviei depois de desligar não foram impulsivos. Foram exatos. Uma lista de checagem que minha mente vinha montando há anos, sem que eu percebesse. O primeiro foi para meu advogado: preparar os documentos de dissolução formal. Me retirar de todas as contas conjuntas. Iniciar a proteção de ativos. O segundo, para meu consultor financeiro: transferir todos os ativos líquidos para um fundo protegido. Família imediata excluída. O terceiro, para meu contador: auditar todos os pagamentos familiares dos últimos 5 anos. Denunciar os não autorizados. Preparar documentação oficial. Não era vingança. Era a reconstrução da minha estrutura. À meia-noite, eu estava conectado nos bastidores da pequena empresa de TI que criei do zero. A mesma que, discretamente, mantinha os sistemas de segurança da casa dos meus pais, os backups na nuvem, os planos de celular, as licenças de software de contabilidade, tudo sob meu guarda-chuva corporativo. Tudo gratuito. Tudo ignorado. Desativei primeiro as câmeras na nuvem. Depois, as fechaduras inteligentes. Por fim, o termostato automatizado, aquele mesmo que eles adoravam exibir nos jantares de família. Redirecionei o DNS, desativando o acesso remoto à rede doméstica. Adeus ao Wi-Fi que configurei para eles. Adeus às chamadas de emergência porque a impressora parou de funcionar. Em seguida, o plano de celular familiar. 5 linhas, a minha, as deles, e das minhas irmãs. Não cancelei, só transferi a titularidade. Deram 72 horas para aceitar. Caso contrário, o serviço seria suspenso. E a conta, claro, iria direto para eles. Acabou o subsídio da comunicação familiar. Aí lembrei dos Streamings. Netflix, Spotify, tudo isso. Removi meu suporte. Eles que dessem conta. Foi pequeno, mas doeu. De um jeito silencioso. Na manhã seguinte, começaram as mensagens. Minha irmã, por que as câmeras não estão funcionando? Outra, não consigo acessar nada. A empresa da hipoteca do meu pai ligou. Minha mãe escreveu: você não tá falando sério, né? Eu li. Mas não respondi. Eles não estavam perguntando. Estavam exigindo. Queriam que o sistema voltasse. Mas o sistema era eu. E eu estava saindo dele. Ao meio-dia, começaram as ligações.
Eu deixei tocar até cair na caixa postal. Voz do meu pai: vamos resolver isso com calma. Conversar como adultos. Eu ri. Ele sempre usava essa frase falar como adultos depois de me ver sendo excluído, usado, silenciado. À noite, minha irmã mandou outra mensagem: o Netflix não tá funcionando. Arruma isso. Respondi: você disse que não precisava de mim. Sem emojis. Sem pontuação. Só fatos. E ainda não tinha terminado. Acessei o back-end do sistema de TI do escritório de contabilidade deles. Eles não sabiam que eu ainda tinha acesso de administrador. Achavam que tinha sido um favor antigo. Um presente que passou. Mal sabiam que era minha empresa que, até então, mantinha o firewall, os backups criptografados e as licenças em dia. E o domínio? Estava no meu nome. Desativei a licença principal. E enviei o aviso. A manutenção pro bono do sistema está encerrada. Contatem seu novo provedor de TI para continuidade. Saí. Esperei. 30 minutos depois, as mensagens de voz dobraram. Na manhã seguinte, recebi ligação da clínica do meu tio também hospedada na minha infraestrutura. Estavam em pânico. Sem acesso a prontuários. Sistema de faturamento offline. Nada funcionava. Mas eu não quebrei nada. Não causei danos. Apenas parei de sustentar. O andaime caiu, porque nunca foi deles. Era meu. À tarde, minha prima Eli mandou mensagem: você puxou tudo mesmo? Respondi: eu puxei a mim. O resto caiu sozinho. Ela não mandou mais nada por texto. Ligou. Nossa primeira conversa em um ano. E me contou o que eu já imaginava: meus pais estavam tentando reescrever a história. Diziam que eu tinha surtado. Que eu estava com inveja. Que era instável. O de sempre. Mas Eli não acreditou. E ela não era a única. Enviei as provas. Documentação, registros, cópias. Para quem realmente precisava saber. Não foi por despeito. Foi por precisão. Não acrescentei opinião. Só fatos. Enviei os logs de auditoria, os registros de pagamento, as capturas de tela com meu nome no sistema. E uma nota simples: só quero que você saiba a verdade. Resposta não necessária. Naquela noite, meu pai mandou uma mensagem. Você já deixou seu ponto claro. Já chega. Mas não se tratava de fazer um ponto. Era sobre quebrar o ciclo. Revoguei o acesso ao depósito da família, aquele que venho pagando discretamente há 3 anos. Lá estavam guardadas as ferramentas vintage do meu pai e todas as decorações de Natal que eles adoravam exibir. Aluguel cancelado. Fechaduras trocadas. Depois, liguei para a empresa da hipoteca e pedi a retirada do meu nome como consignatário do refinanciamento. O atendente fez uma pausa. Você entende que isso pode iniciar um processo de execução? Entendi. Confirmei. 3 horas depois, minha mãe mandou mensagem. A empresa gritou: arruma isso. Sempre essa palavra, arruma. Não respondi. Transferi todos os fundos restantes da conta de emergência compartilhada para um novo fundo só meu. Bloqueado. Seguro. As mensagens começaram a aumentar. Minha irmã: você está exagerando. Minha mãe: família é tudo que você tem. Fiquei olhando para essa última por um tempo. Depois respondi: eu tinha uma família. Não faço mais parte disso. Desliguei o celular. No dia seguinte, liguei para meu advogado. Pedi que iniciasse o processo de dissolução legal de qualquer vínculo com as empresas da família. Não queria responsabilidade residual. Nada que me prendesse à estrutura decadente deles. Ele, sempre metódico, perguntou: você quer enviar um aviso formal de rescisão? Respondi: não. Deixe eles sentirem o silêncio. Deixe eles verem como é quando o andaime some. Quando a pessoa em quem construíram tudo simplesmente vai embora. Quando ninguém atende.
Quando as senhas falham. Quando a rede de segurança some. E, pela primeira vez, eu não me senti culpado. Não por ir embora. Não por deixar desmoronar o que nunca foi meu. Não por finalmente soltar o peso que me obrigaram a carregar. Eles não perderam um filho aquele dia. Perderam o sistema. E eu não estava reinstalando nada. Acordei com o celular vibrando sem parar. Não dezenas, centenas de ligações, mensagens, notificações de voz. Todas das pessoas que eu cresci chamando de família. Todas em pânico. Cada mensagem era como um disparo. Minha mãe, tudo em caps lock, sem pontuação. O que você fez? Estamos sofrendo, por favor arrume isso antes que pior. A mensagem de voz do meu pai era um despejo de raiva. Você é ingrato. Depois de tudo que fiz por você, faz isso? Espero que. E deixou no modo repetir. O grupo da minha irmã mandou mensagens em massa para os parentes. Ele está agindo irracionalmente. Se afastou de todo o apoio. Não confiem nele. Marcado como urgente. 12 checagens azuis. Eles acharam que se gritassem alto bastante, alguém cederia. Mas o silêncio é a acusação mais poderosa. E eu aprendi a dominá-lo. Naquela manhã, li a sequência. Mensagem insistente da minha irmã. Pare com isso ou vou divulgar suas informações privadas. Ameaças legais. Advogados falando pelos meus pais. Exigindo o restabelecimento dos serviços. Tentando cancelar transferências. Apelos emocionais. Suas sobrinhas estão assustadas. Estamos em apuros. Precisamos da nossa casa de volta. Tudo esperado. Tudo calculado. Mas tudo vindo do mesmo lugar, medo. Medo de serem responsabilizados. Medo de perder o que tomavam como garantido. E eu? Eu não respondi. Eu não discuti. Só observei. 1 hora depois, meu advogado encaminhou a notificação oficial de cessar e desistir recebida do advogado da minha irmã. Exigiam que eu interrompesse qualquer suspensão de serviço ou enfrentaria uma liminar e consequências legais não especificadas. Meu advogado foi direto. Eles podem entrar com o processo. Vamos ver se conseguem. Tudo que eu havia feito era legal, documentado, justificado. Recostei-me, coração firme. A tempestade tinha começado, mas nem toda tempestade vem com trovões. No meio da tarde, eles começaram a mobilizar aliados. O tio Chris, o banqueiro amigo da família, me mandou mensagem. Você sabe que os custos jurídicos vão falir todo mundo. Pensa bem. Minha tia começou a postar indiretas no Facebook sobre valores de família, insinuando que eu era tóxica, egoísta, imatura. Estavam nervosos e unidos pelo medo. Tentaram assumir o papel de vítimas. Mas eu já havia publicado os documentos. Enviei versões seguras dos registros de auditoria e transcrições para um Dropbox jurídico, acessível apenas a uma parte neutra. Tudo com transparência, cada transação, cada revisão, cada e-mail com data, hora e comprovação. Então veio o barulho. Não era exatamente mídia, eram boatos. Pessoas conhecidas me ligando com detalhes distorcidos. Amigos dizendo que estavam recebendo prints e áudios de grupos de família. Meu mundo virou a novela deles. Naquela noite, o tom cresceu. Recebi um e-mail do advogado da minha mãe exigindo uma liminar de urgência, indenização, danos morais. Depois, a carta do meu pai alegando sofrimento emocional, danos à reputação, quebra de confiança. Colocaram tudo em cima de mim. Revestiram de amor. Só fizemos isso para ajudar ela a começar. Nunca foi para te machucar. A velha narrativa. A versão deles. Demos o dinheiro, e ele nos expôs a sangue frio. A pressão aumentava. Mas o fundamento era frágil. Eles arrombaram meu cofre. Tomaram meu dinheiro. Me cortaram fora e agora me acusavam de rebelião. Olhei minha caixa de entrada, lotada de exigências. Encaminhei tudo para meu advogado com uma única resposta. Sob análise. Meus próximos passos seguirão orientação jurídica. Até lá, mantenho minha decisão.
A infraestrutura caiu. A confiança também. Não coloquei assinatura. Não suavizei o tom. Não havia mais espaço para gentilezas. Mais tarde, minha irmã escreveu: se você realmente se importasse com a família, não usaria tática legal. Você devolveria. Parei. Digitei. Devolvi tudo. Você aceitou. 2 vezes. Enviei. E veio o silêncio. Não aquele silêncio elétrico, tenso. Mas o vazio real. A ausência. Onde havia conexão, agora não havia mais nada. As vozes dele sumiram. Os sistemas continuaram desligados. As defesas, começando a ceder. Mas o mais importante. Eles sabiam que eu não voltaria às regras antigas. Aquelas regras que escreveram sem me perguntar. As luzes de Natal no porão, apagadas. As câmeras, desconectadas. As pastas compartilhadas, inacessíveis. Conferi o telefone. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem esquecida. Nenhum pedido escondido entre linhas. Porque no centro dessa tempestade não havia raiva. Havia consequência. Eles criaram o sistema. Eu apenas desmontei. E agora enfrentavam o colapso sem saber como reconstruir algo sem mim. E então, vieram até a minha porta. Como se estivessem chegando para uma trégua. Os 3, minha mãe, meu pai, minha irmã, estavam parados na varanda. Vestidos como quem vai a um velório. Não prontos para a guerra, tampouco para desculpas. Apenas arrumados. Ensaiados. Mai abriu a porta. Não os convidou a entrar. Só disse: podem ficar aí mesmo. Continuei sentado. Ouvi a voz da minha mãe falhar antes mesmo de formar palavras. Não viemos brigar. Só queremos conversar. Maia deu um passo para o lado, deixando o silêncio pairar no ar, como fumaça de um incêndio que já tinha consumido tudo. Levantei. Olhei para cima. Meu pai foi o primeiro a falar. Você parece cansado, filho. Não respondi. Minha mãe tentou em seguida, com a voz treinada, mas trêmula. Cometemos erros. Nunca deveria ter chegado a esse ponto. Você cortou tudo. Não precisava ser tão definitivo. E então veio a frase. Aquela que todos estavam esperando para dizer. Precisamos de você. Não foi sentimos sua falta. Nem estamos arrependidos. Foi precisamos. Como se eu ainda fosse uma ferramenta. Um recurso. Uma solução. Dei um passo à frente. Maia ficou ao meu lado, firme. Vocês não precisam de mim. Vocês precisam do que eu dava. E isso acabou. Meu pai apertou o tom. Essa família se desfaz sem você. Isso aqui não é uma família, respondi. É um modelo de negócios. Minha irmã avançou, irritada. Então você vai jogar tudo fora, por causa de uma noite ruim? Ri. Uma vez só. Seco. Uma noite? Foram 20 anos. Vocês me trataram como reserva. Como suporte. Como fusível. Achavam que podiam sempre reiniciar. Mas a energia acabou. A voz da minha mãe se desmanchou em lágrimas de verdade. A gente nunca quis te machucar. Estávamos sobrecarregados. Não sabíamos o quanto você fazia. A frase bateu como tapa. Vocês não sabiam porque nunca se importaram em perguntar. Funcionava, era suficiente. Então deixaram pra lá. Meu pai tentou outra vez, mais baixo. Você é nosso filho. Fomos nós que te criamos. Você nos deve um pouco de humanidade. Não respondi. Vocês me criaram para eu acreditar que devia tudo. E vocês gastaram. Já acabou. Silêncio. O vento soprou mais forte. Frio. Afiado. Como a verdade. Dei mais um passo. Firme. Para que cada palavra fosse ouvida.
Eu não fui embora por dinheiro. Fui embora porque vocês nunca me enxergaram. Só enxergavam o que eu podia oferecer. Por fim, olhei para minha irmã. Você não perdeu só as vantagens. Perdeu a conexão. Então encarei os três. Vocês não foram cruéis. Só não me viram. E eu cansei de pagar por isso. Maia fechou a porta com calma atrás deles. Eles não bateram de novo. Fiquei no silêncio. Mas, pela primeira vez, não parecia vazio. Parecia limpo. Claro. Irrevogável. Eles não choraram. Não imploraram. Só ficaram ali, parados, como se tivessem acabado de entender o que nunca imaginaram. Que eu podia ir embora. Que eu não ia voltar. E que, dessa vez, eu estava falando sério.